4h48. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu ontem a lei que criou o Piso Nacional de Enfermagem e deu prazo de 60 dias para que estados, municípios e o governo federal informem os impactos que o texto traz para a situação financeira de cidades e estados, a empregabilidade dos enfermeiros e a qualidade do serviço de saúde. Sobre esse assunto e a repercussão entre os parlamentares paranaenses, nós vamos até Brasília conversar com a repórter Camila Andrade. Boa tarde, Camila. Com essa decisão foi recebida aí pelos nossos representantes. Boa tarde, Mark, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no RN Opinião. Bom, só para contextualizar, o piso, a lei do piso, ela foi aprovada, como você disse, pelo Congresso, sancionada pelo presidente Bolsonaro, previa aí um valor mínimo de R$ 4.750 para enfermeiros e enfermeiras, em especial nesse momento em que a gente ainda vive uma pandemia, mas apesar desse arrefecimento, há toda essa questão da valorização sendo discutida desses profissionais que foram tão guerreiros ao longo dessa pandemia. Mas o que alega a Confederação Nacional de Saúde, hospitais e estabelecimentos de serviços, é que esse valor, que é o dobro praticamente em alguns estados do que é atualmente pago aos profissionais, pode inviabilizar alguns desses serviços, ou seja, causaria uma série de demissões e, por consequência, também afetaria a qualidade do serviço que é oferecido às pessoas. Então, portanto, eles entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal e nesse fim de semana, considerando que já a partir dessa semana esse novo piso passaria a valer, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu, de forma monocrática ali, que esse piso, essa nova lei, ela deve ser suspensa pelo menos por enquanto. Como você pontuou, ele pede então que o governo federal, estados e municípios, além das entidades de saúde, detalhem em até 60 dias o impacto financeiro, o risco de demissões e uma possível redução da qualidade dos serviços antes da execução dessa nova lei, essa decisão que agora deve ir a plenário. A gente estava nessa expectativa de saber quando exatamente isso ia acontecer. A gente já tem uma data, deve ser entre os dias 9 e 16 de setembro, por meio do plenário virtual. E é claro que isso gerou muita repercussão. A gente estava falando sobre a dificuldade de conversar com os parlamentares sobre alguns assuntos em específicos, mas esse em especial ganhou realmente a atenção de todos eles. O próprio presidente do Senado, ele se pronunciou pelo Twitter, o Rodrigo Pacheco disse que o piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem, criado no Congresso Nacional, é uma medida justa, destinada a um grupo de profissionais que se notabilizaram na pandemia e que têm suas remunerações absurdamente subestimadas no Brasil. E aí ele diz que, em nome do parlamento, vai tratar imediatamente dos caminhos e das soluções para a efetivação desse piso perante o STF, já que o tema foi judicializado e houve essa decisão do ministro. Ele não tem dúvidas de que o real desejo dos três poderes da República é fazer valer a lei federal e, ao mesmo tempo, preservar o equilíbrio financeiro do sistema de saúde e entes federados. Então, com diálogo, respeito e inteligência, devem dar uma solução rápida para esse assunto. A expectativa é que ele se reúna com o ministro, o Luiz Roberto Barroso, para que eles possam discutir esse assunto. O Arthur Lira, também pelo Twitter, diz que respeita as decisões judiciais, mas que não concorda com o mérito em relação ao piso salarial dos enfermeiros. São profissionais que têm direito ao piso e podem contar com ele, então, para continuar na luta pela manutenção do que foi decidido em plenário. Os paranaenses também se manifestaram. O próprio senador Oriovisto Guimarães criticou essa decisão monocrática do Barroso e disse que, apesar da dificuldade, é sim possível e necessária a aplicação dessa lei. Vamos ouvir um trechinho. O Congresso Nacional, ou seja, 513 deputados, 81 senadores, aprovaram um piso nacional para os profissionais da área de enfermagem, para os enfermeiros. Esse piso foi sancionado pelo presidente da República. É lei, estava valendo. É claro que no Senado e na Câmara dos Deputados, nós tivemos audiências públicas, ouvimos santas casas, ouvimos especialistas dos mais diversos setores. E a conclusão do Senado e a conclusão da Câmara foi que deveria aprovar, sim, esse piso nacional para o pessoal de enfermagem. Um piso de 4 mil e poucos reais, não é nenhum fim do mundo. Os enfermeiros merecem ter esse piso. Vai criar dificuldades para hospitais? Vai. Vai criar dificuldades para municípios? Vai criar dificuldade para estados? Vai. Claro que vai.
Mas os enfermeiros estão sofrendo na própria carne dificuldades há quanto tempo? Disso ninguém fala. E agora, novamente, nós temos uma decisão do Supremo que por um único ministro, só uma pessoa, pode mais que 503 deputados, 81 senadores e o presidente da República. O deputado pedetista, o Gustavo Frutti, também criticou esse jogo de empurra-empurra sobre esses recursos, quem é que vai arcar com os custos para o pagamento desse piso salarial e essa falta de definição, inclusive. Vamos ver o trecho. O Congresso aprovou o piso e indicou fontes. Porém, agora, quando o presidente da República mandou orçamento para o Congresso Nacional, não há nenhuma indicação do repasse, principalmente para as entidades filantrópicas que são vinculadas e contratadas pelo SUS. Isso significa agora que com essa liminar, que vai ser enviada para análise de todos os ministros no pleno, ainda sem data marcada, adia o pagamento do piso. É inevitável que seja feito esse pagamento, como é inevitável estabelecer uma contrapartida, evidentemente, para, em especial, as filantrópicas. Uma das alternativas que foi estudada, que pode ter efeito imediato, a desoneração da folha e, na sequência, estabelecer fontes permanentes de financiamento. O que não dá é para ficar num jogo de empurra, de falta de definição e falta de articulação. Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, também defendeu uma solução para esse problema. Ele disse que, inclusive, o governo federal deve lutar para a aplicação dessa lei por meio da AGU. Então, ele diz que o governo é, sim, favorável a essa decisão e que vai lutar contra aí junto com o Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir um trecho. Obviamente, as decisões judiciais precisam ser respeitadas, mas o governo do presidente Bolsonaro vai defender o seu ato, a lei sancionada. A Advocacia Geral da União vai promover a defesa daquilo que foi decidido pelo governo e nós estaremos acompanhando esse processo judicial. Mas a posição do governo Bolsonaro é clara, vai defender a lei que foi sancionada estabelecendo o piso da enfermagem. Rolou até uma fake news falando que o governo era contrário à aplicação da lei, justamente por conta dessa questão financeira. Isso já foi desmentido, então o Ricardo Barros deixa aí bastante pontuado, categórico, de que sim, há essa defesa por parte do governo federal e que eles devem encontrar uma solução. O próprio Gustavo Frutti já apontou alguns dos caminhos, né? A gente sabe que deve haver contrapartidas, justamente por conta desse momento de crise econômica que se vive, e para a saúde não é diferente, né? Fato é que, de fato, a gente está falando de um valor que não é tão exorbitante, são R$ 4.750, mas como essa própria confederação apontou, já é o dobro do que é pago em alguns estados, só para a gente ter uma noção do nível de desvalorização dessa profissão pelo país, mas são muitos profissionais que aguardam essa resposta, e em especial no ano eleitoral. É claro que há muita articulação em torno disso, até porque essa lei foi aprovada lá no Congresso, todos eles agora buscam encontrar essa solução, e só para reforçar, então, no plenário virtual, essa votação deve acontecer entre os dias 9 e 16. A minha solidariedade aos enfermeiros do país. Eu vi aí muita gente falando de dinheiro, e eu pergunto a essas pessoas, quanto vale uma vida, hein? Enfermeiro trabalha com o quê? Quanto vale uma vida? Essa é a forma do Brasil agradecer esses profissionais tão valorosos durante a pandemia? Logo depois da pandemia, fazer essa negativa? E outra coisa, essa discussão que a Camila trouxe, que agora foi judicializada, ela já ocorreu no Congresso Nacional. Ou não foi, Camila? Ou a federação não foi lá fazer lobby? E perdeu. E perdeu. Os representantes do povo decidiram que tinha que aplicar o piso. O presidente da República, eleito pelo povo, sancionou essa lei. Quem não gostou, um abraço, amigão. Dá um jeito de fechar as contas aí. Vamos buscar soluções, obviamente. Mas é justo que os enfermeiros sejam bem tratados nesse país. E não é justo que uma decisão tomada pelo Congresso Nacional e pelo Executivo seja invalidada com uma canetada. Uma canetada lá pelo Barroso. É um absurdo. E isso só vem fechando a escola que falamos ao longo de todo o jornal. O judiciário está poderoso demais em relação aos outros poderes. Não é saudável a uma república, a uma democracia, que isso aconteça. Obrigado, Camila. Até amanhã.